Fala vencedor, aqui é o Daniel e nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês a respeito de 5 dicas para que você possa vencer o medo. Antes de qualquer coisa, clica no botão curtir, no sininho para que você possa receber nossas notificações e vamos para o vídeo. Conta-se uma história em que havia um elefante que era criado por um grupo de pessoas que eram de um circo. Esse elefante era utilizado ali nas peças do circo, né? E quando acabava, aquele momento ali do espetáculo, ele era acorrentado a uma cadeira. Ele era um filhote de elefante, na verdade, né? Ele era utilizado ali e aquele filhote era preso para que ele não pudesse fugir. E no início, aquele elefante ele sempre tentava sair dali, sempre tentava se desvencilhar daquela cadeira que era presa ali em algum lugar. Só que ele nunca conseguia, porque ele era muito frágil, muito pequeno. Até que um determinado dia ele desistiu de tentar sair ali daquele lugar, porque tudo que ele tentava fazer era inútil. Só que com o tempo aquele elefante foi crescendo, ele continuou sendo usado ali nos espetáculos, mas agora ele já era um elefante grande. Ele tinha força suficiente para puxar qualquer coisa que ele quisesse. Só que os donos daquele circo continuavam fazendo as mesmas coisas com ele. Prendiam ele na mesma cadeira, com corrente maior, é claro. Só que, adivinha o que acontecia? Aquele elefante ele já não tentava mais fugir dali. Ele já não tentava mais sair daquele lugar. Porque na cabeça dele, ele acreditava que qualquer esforço que ele fizesse seria inútil. Porque desde que ele era um filhote de elefante, ele tentava fazer isso e ele não conseguia. Bom, eu sei que essa história já é conhecida por muitas pessoas, mas eu fiz questão de contar, queridos, porque essa é a história da vida de muitas pessoas. E muitas vezes nós somos acorrentados, aprisionados ao medo, porque nós não temos consciência de que nós somos capazes de ser livres. Nós somos capazes de nos desvencilhar dessas correntes que muitas vezes nos impedem de prosperar e de crescer. Sabe? Mas hoje eu queria falar sobre algumas coisas, algumas dicas, alguns princípios que talvez você pode seguir, para que você seja completamente livre disso. E a primeira coisa é que você precisa entender que a maioria dos nossos medos não são reais. Sabe, muitas vezes nós acalentamos muitos medos na nossa mente. E antes mesmo de fazer determinadas coisas, nós já nos auto-sabotamos porque nós ficamos pensando, mas e se eu não conseguir? E se isso não der certo? E se tal coisa não acontecer? Deixa eu te dar um conselho, querido. Ao invés de acalentar medos na sua mente, haja primeiro e quando as circunstâncias virem, você vai resolvendo. Porque eu quero te dizer que a maioria dos seus medos não são reais. A maioria dos nossos medos muitas vezes nem chegam a acontecer. Eles acontecem somente na nossa mente. E a partir do momento que nós decidimos vencê-los, nós percebemos que nada pode nos deter. Então o medo nada mais é do que uma ilusão, uma mentira muitas vezes na nossa mente, às vezes um pensamento equivocado que nós temos a respeito de alguma coisa e que provavelmente não vai chegar a acontecer. Então, para que você seja livre do medo, primeiro entenda que aquele medo não é real. Entenda que você pode enfrentá-lo, que você é capaz de vencê-lo, porque ele ainda muitas vezes nem chegou a acontecer, ele só está aqui na sua mente. Em segundo lugar, compreenda o que a palavra de Deus diz, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, talvez você, nesses dias, tenha sido aprisionado pelo medo. Você tem vivido, muitas vezes, uma vida atormentada, principalmente por conta de tantas coisas que têm acontecido no mundo, por conta de pandemias, por conta de situações das mais diversas que nós temos passado. Mas eu quero te dizer que quando você crê que você é amado por Deus, você é livre do medo. O verdadeiro amor é o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Cristo morreu na cruz do Calvário, se entregou por nós por amor. Ele sofreu todo o medo que nós tínhamos que sofrer, para que hoje eu e você sejamos completamente livres. Sabe, uma vez que você tem revelação, uma vez que você conhece o amor de Deus, você é livre do medo. Você não é mais acorrentado, você não precisa viver mais atormentado por esse medo que está impedindo você de viver, porque você conheceu o verdadeiro amor. A pergunta é, você tem revelação desse amor?
Você acredita que você é amado por Deus? Muitas pessoas vivem escravizadas pelo medo porque elas pensam muitas vezes que é o próprio Deus é quem irá castigá-las, ou quem muitas vezes irá puni-las por conta de algum erro que elas cometeram. Mas eu quero te dizer hoje, querido, que Deus é amor e Ele já te livrou do medo. Na cruz do Calvário, Jesus Ele pagou o preço que era devido a nós, para que nós não tivéssemos mais medo. Portanto, tome uma decisão hoje, ser livre. Ore e peça a Deus: Senhor, livra-me desse sentimento, livra-me dessa angústia, dessa amargura, livra-me desse medo que eu estou sentindo. E Deus é poderoso para te livrar. A terceira coisa que você precisa entender é que você precisa compreender qual que é o motivo de você ter esse medo e quebrar esse argumento, quebrar completamente esse motivo ou essa motivação para o medo. Porque o medo muitas vezes ele surge a partir de uma razão específica na nossa mente, uma mentira, um sofisma, que surge na sua mente, você acredita naquilo e começa a acalentar aquele sentimento, acreditar realmente naquilo. Mas eu quero te dizer que você precisa quebrar esse argumento na sua mente, você precisa contestar, porque a verdadeira batalha acontece na nossa cabeça, acontece na nossa mente. Então, por exemplo, suponhamos que você tenha medo de falar em público. Você é uma pessoa que precisa falar para outras pessoas, que isso pode fazer crescer profissionalmente, ou crescer no seu ministério, o que quer que seja, e você tem medo de falar para mais pessoas. Então, veja bem, primeira coisa que você precisa fazer é entender o porquê que você sente esse medo. Então, talvez seja por causa das críticas. Talvez você pense: mas se eu for falar para outras pessoas, eu vou ser criticado. Outras pessoas vão me interpretar mal. Então, primeiro, eu quero te dizer que se você falar para um grupo de pessoas e alguém te criticar simplesmente pelo mero prazer de criticar, essa pessoa ela não é digna da sua consideração. Porque pessoas que criticam as outras simplesmente para zombar do outro, simplesmente para que o outro se sinta mal, essas pessoas são dignas de pena, porque elas não têm nada em si mesmas, elas não têm nada na vida, nada de significativo para acrescentar para você. Então, em primeiro lugar, você não precisa se preocupar com elas, ou seja, eu estou quebrando um argumento. Talvez você tenha medo de se confundir, se embananar ali no meio do que você está falando. Não tem problema, todo mundo já passou por isso também. Sabe, o fato é que essa possibilidade é remota, porque você, estando focado no que você tem que dizer, provavelmente você vai conseguir transmitir um conteúdo minimamente compreensível. E não seja tão crítico consigo mesmo. Geralmente, as pessoas elas não são críticas conosco como nós mesmos somos. Talvez você tenha medo de ser mal interpretado na sua mensagem, mas se você tem um desejo genuíno de transmitir algo de valor, com certeza você será compreendido. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando esses argumentos que me levam a ter medo de falar em público, no caso aqui nesse exemplo. Então você precisa fazer a mesma coisa, quebrar esses argumentos, para que você não viva debaixo do medo. Quarta coisa que você precisa entender, você precisa pensar nos benefícios que você vai obter por romper esse padrão. Se você romper completamente com esse padrão que você tem vivido, você vai viver uma vida completamente diferente. Porque muitas pessoas não prosperam e não crescem na vida porque elas acalentam uma série de medos na vida delas, que as impedem de crescer, de conquistar coisas novas. Então entenda, querido, viver aprisionado pelo medo só vai trazer fracasso, só vai trazer muitas vezes perdas, só vai impedir você de prosperar, de crescer. Mas se você for livre desse sentimento, com certeza você vai viver uma nova vida, você vai viver algo maior, você vai viver um tempo novo, porque você não é mais escravo do medo, você foi livre. E uma vez que você se libertar desse sentimento, você vai viver coisas que talvez você jamais imaginou. E quinta coisa, enfrente o medo. Sabe, eu sei que isso pode parecer, às vezes, um conselho muito simplista, não é? Mas o fato é de que, no final das contas, o que você precisa fazer é enfrentar o medo. Eu acredito que, em última análise, todos nós temos medo da morte. Por que, por exemplo, uma pessoa tem medo de andar de avião? Porque ela tem medo de que alguém venha assaltar ela no avião? Não, claro que não, ela tem medo do avião cair. Ou seja, em última análise, é medo da morte. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele venceu a morte. E por isso nós temos liberdade hoje, nós somos livres para poder viver em novidade de vida. Sabe, você é capaz de enfrentar o seu medo.
Para vencê-lo, você vai ter que enfrentar. Muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão, né, de ser livre desse medo que está impedindo você de prosperar, de avançar. Uma vez que você é livre, você pode viver uma vida, né, muito melhor. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas, esses princípios possam, né, fazer sentido para você. Né? Se inscreva no canal, curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Eu espero você no próximo vídeo.